Acorda Metrópole, 7h30 de terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Bom dia, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Acorda Metrópolis comigo, Natália André, jornalista aqui do portal, que te acompanha durante as manhãs, de segunda a sexta, para você começar o dia sabendo de tudo que importa. Então pega o seu cafezinho, seu chazinho e vem comigo. A gente vai começar hoje com uma notícia que acabou de chegar. É pesquisa nova, Real Big Data. E a gente sabe que a audiência se interessa muitíssimo pelas intenções de voto, acompanhar tudo que o restante do Brasil está pensando sobre as eleições, qual é o perfil do eleitorado. A gente também vai falar bastante sobre isso no Acorda Metrópolis de hoje. Mas a Real Big Data, a Real Time Big Data, que saiu hoje, traz aqueles cenários principais de primeiro turno, de segundo turno e de aprovação não só do governo, mas também dos candidatos. E nessa aberturinha a gente vai com essa daqui, ó, com duas notas. Essa sobre empate técnico do presidente Lula com Flávio Caiado no segundo turno. Então a gente vai começar a Real Time dessa terça-feira a partir do segundo turno, que seria, né, a definição das eleições se elas acontecessem agora, de acordo com esse novo recorte. Enquanto o Lula tem 45% das intenções de voto, o Flávio tem 42% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. É a Thaís Martins que traz esses recortes já logo aqui cedinho. Essa pesquisa saiu agora há pouco. E aqui na foto da matéria que ela escolheu, tem o Lula no meio, do lado esquerdo ali tem o Flávio Bolsonaro, do lado direito o Ronaldo Caiado, para caso você não se recorde da carinha ali, principalmente do Ronaldo Caiado, né? O menos conhecido dos três. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente na disputa pelo segundo turno para a presidência da República, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, dia 21 de julho. Enquanto o Lula tem 45% das intenções de voto, o Flávio tem 42%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 18 e 20 de julho, até ontem, né? Começou lá no sábado e terminou ontem, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 0924722026. Vamos aos cortes? Aqui, ó, em outubro, teremos eleições. Essa é a pergunta que fizeram, né? Se a eleição para presidente da República fosse para o segundo turno, em quem o senhor ou a senhora votaria se os nomes fossem esses? Lula e Flávio Bolsonaro. Deixa eu aumentar aqui, será que melhora aqui? Ah, olha aí, aumentou para você também. Aumenta para mim, que ajuda muito, afinal de contas, bem míope, e aumenta para você também. Olha só, o Lula com 45% e Flávio com 42%. Margem de erro, né? Vamos lembrar, é de 2 pontos percentuais. Se Lula, né, se a pesquisa errar, ela vai errar para 2 pontos, para baixo ou para cima. Se errar para baixo, o Lula chega a 43 pontos. Lula, né, errando ali para baixo, muito provavelmente Flávio tem os 2 pontos para cima. E o Flávio chega a 44, ou seja, fica 43, 44, o que significa que os dois ali estão empatados numericamente, né? Tem ali dentro da margem de erro, eles estão empatados, estão muito próximos. Outro dado muito importante, que a gente sempre reforça aqui, é nulo branco, aqui 8%, e não sabe, não respondeu 5%, que dá aí 13% de gente que vai ajudar a definir a eleição, mesmo achando que não, né? Mesmo chegando lá e anulando o voto, isso tudo é computado e vai para um ou para o outro, não tem jeito. Né? Melhora a estatística de um, piora a estatística do outro. É isso, então, nulo, branco 8%, não sabe, não respondeu 5%. Vamos diminuir aqui um pouquinho para ler agora a continuação, os outros números. Né? Na comparação com junho, Lula manteve o mesmo número e Flávio cresceu 2 pontos percentuais, mas ainda ficou com 2 pontos abaixo de maio, quando ele tinha 44 pontos. 44%, né? Então, ó, em junho, o Lula manteve esse mesmo número. E o Flávio cresceu 2 pontos percentuais, mas ainda ficou 2 pontos abaixo de maio. Maio foi o pior momento para o Flávio dentro da Real Time Big Data, né? É essa a pesquisa que a gente está falando agora. Aí o Lula também empata dentro da margem de erro
em eventual disputa em segundo turno com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD. O petista tem 43% e o goiano 44%. Mesma pergunta foi feita, né? Só que aí as opções foram Lula e Caiado, como você vê aqui junto comigo. 43 Lula, 44 Caiado. Chama muita atenção, porque é a primeira pesquisa que traz aqui uma outra figura política que passa, inclusive, o Flávio Bolsonaro. Passa o presidente Lula e passa o Flávio Bolsonaro. Se a eleição terminasse desse jeito, era Ronaldo Caiado presidente do Brasil, né? E aqui, branco e nulo, muito parecido, 8%, a mesma coisa, junto com Lula e Flávio Bolsonaro, e a mesma coisa também de não sabe e não respondeu, até porque também ali as porcentagens em cima são bastante parecidas. Mesma coisa, se Lula tem 2 pontos para mais, dentro da margem de erro, ele chega a 45, e o Ronaldo Caiado desce para 42. Mas eles continuam empatados aí na margem de erro. A pesquisa ainda fez simulações com o Romeu Zema, do Novo, o Renan Santos, do Missão, e enquanto contra o primeiro, né? Lula contra Romeu Zema. O petista tem 44% e o mineiro 38%, ou seja, Romeu Zema é pior que Flávio e Ronaldo Caiado. Com o Renan Santos, o presidente Lula mantém 44% e o Renan Santos fica com 35%. Renan Santos, que nas outras pesquisas vinha desempenhando melhor do que até mesmo Ronaldo Caiado e Romeu Zema. É isso. Vamos ler, aproveitar que nessa matéria também tem o primeiro turno, porque é isso, né? Para Ronaldo Caiado chegar e conseguir vencer o presidente Lula no segundo turno, ele precisa superar Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema, lá no primeiro turno. E aqui tem o corte de primeiro turno. O presidente Lula tem 40% de intenção de votos em primeiro turno. Com o número, ele mantém uma vantagem de 7 pontos percentuais em relação ao Flávio Bolsonaro, o senador do PL do Rio de Janeiro, que tem 33% das intenções de voto. Só com isso aqui, a gente já sabe que teria segundo turno e seria entre Lula e Flávio Bolsonaro, né? Mesmo dentro da real Big Data. Renan Santos, do Missão, tem 9%, como eu te falei. O Renan Santos vem se destacando como um terceiro lugar, já está cristalizado em quase todas as pesquisas. O Ronaldo Caiado, do PSD, com 7%, o Romeu Zema, do Novo, com 2%, o Augusto Cury, do Avante, Joaquim Barbosa, do DC e outros por aí tem 1% cada, são os nanicos, e nulos e brancos somam 3% e não souberam, não responderam também 3%. Um número baixo de que quiseram responder, nulos e brancos, baixo, perto de tudo que a gente já viu nas outras pesquisas até aqui. Só mais um, muito rapidinho, vou ler a manchete e só o comecinho da matéria para a gente abrir efetivamente o Acorda Metrópolis de hoje, mas é porque esses são recortes novíssimos em folha. A gente estava entrando no ar e a Real Time divulgou esses novos dados. Real Time Big Data, 50% desaprovam o governo Lula e 46% aprovam. De acordo com a pesquisa, 17% consideram a gestão Lula ótima, enquanto 24% acham péssima. É a Thaís Martins também que traz os recortes. Vou dar mais um zoom aqui para a gente ler juntos e você conseguir enxergar daí também. Como eu já te falei, tem agora os botões bem mais simples para você conseguir compartilhar no WhatsApp, no Facebook, também no Twitter, no X. Tudo à mão aqui em metrópolis.com. E claro, todos os cortes dessas leituras todas que eu estou fazendo aqui já vão subir daqui a pouquinho para o nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, e também para as nossas redes sociais. Foto do presidente Lula e aqui as informações da Thaís Martins. O trabalho do presidente Lula é desaprovado por 50% dos eleitores. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, outros 46% aprovam e 4% não sabem ou não responderam. De acordo com a pesquisa, 17% consideram a gestão ótima, 18% boa e 26% regular. Somando isso tudo, chega ali na aprovação, né, dos 40%. Por outro lado, 14% consideram ruim e 24% consideram péssima. Aí subindo a gente consegue ver aqui no gráfico, que fica até visualmente mais fácil de entender todos esses números. Vamos ver se a Thaís conseguiu colocar aqui o retrospecto. E aqui ela coloca o primeiro turno. Daqui a pouquinho a gente vai ter também esse retrospecto que é importante, porque para além dos números de agora, é interessante saber a movimentação do presidente Lula, da desaprovação e da aprovação
do mês passado ou de outros meses para cá, para a gente conseguir entender a evolução. Mas os números de julho mostram exatamente isso. Vamos repetir, então. Presidente Lula desaprovado, né? O governo por 50% desses entrevistados, mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil. Também 46% aprovam o governo do presidente Lula, 4% não souberam ou não responderam. E de acordo com a pesquisa, 17% consideram a gestão ótima, 18% boa, 26% regular. Por outro lado, 14% consideram ruim e 24% péssima. Esses números de ruim e péssima vão se somar e ótima, boa e regular também se somam, no sentido aí de entender mais ou menos como as pessoas acham que é o governo do presidente Lula. Está feito esse registro importante, logo no comecinho do Acorda Metrópolis desta terça-feira. Ao longo desse programa, que só está começando, a gente continua falando desses números tão importantes. É isso, hein? O Acorda Metrópolis está começando. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Lá tem os cortes, como eu disse, além dos programas na íntegra, né? Para você curtir e compartilhar. E tudo está lá também nas nossas redes sociais. Tudo @Metrópolis, bem facinho. O site você sabe, é metrópolis.com, como a gente já todo dia vai juntos para o site para saber tudo que está sendo destacado e mais.